todos acomodados, alimentados. Meninos. Bem, muito obrigada pela presença de todos. A Oxalab vai estar fornecendo um certificado bem gratuito. Quem não conseguiu fazer o cadastro ainda para o workshop, depois é só me chamar ou chamar uma das meninas que a gente faz na hora. E aí semana que vem a gente vai estar entregando ou via e-mail ou via WhatsApp de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a nova abordagem da endodermoterapia, harmonização facial e corporal, com a nossa doutora Farina, nossa subdiretora da Oxalab, uma doutora que ela dá curso, ela já está há um tempo caminhando com a gente, tá bom? Fiquem à vontade e qualquer coisa pode me chamar. Mas eu vou cuidar bem de vocês, gente. Pode deixar. Sou boazinha, não sou? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu falo baixo. Eu vou ter que falar assim, né, gente? Com a boca grudada no microfone, babar no microfone, deixar o meu batom no microfone, mas tá tudo certo. Aí é bom que ninguém tem minha papada. Achei ótimo essa dica. Ele vai ficar assim a palestra inteira. Adoro. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Hoje eu vou falar de uma abordagem muito bacana. Inclusive, eu dei esse mesmo workshop no Congresso Médico. Agora eu não sei se foi do ano passado ou desse ano. Você lembra, Bruna? Foi no ano passado ou nesse ano que eu dei a palestra no Congresso Médico desse tema? Foi esse ano, né? Foi ano passado? Foi ano passado, gente. Mas assim, até atualizei algumas coisas já para vocês. Eu achei que tinha sido esse ano, então eu atualizei. Então ele está mais atualizado ainda, que é uma abordagem falando dos ativos, como a gente relaciona, como a gente consegue utilizá-los para fazer tanto pré quanto pós-tratamentos na harmonização, tanto facial quanto corporal, tá? Mais ou menos uma abordagem parecida com a Octalips que a gente viu ontem, tá? Mas não se preocupem, quem não tiver conseguido assistir a palestra de ontem, a gente vai disponibilizar na nossa área do aluno, tá? Vai ficar lá todos os workshops, a gente tem outras palestras que a gente também vai colocar lá, tanto relacionado à parceria aqui com a Octa, né? Sempre também algumas novidades que a gente traz. Então tem e-books gratuitos, termo, ficha, enfim, tudo lá gratuito em Word. É só baixar, colocar logo de vocês, porque a gente tem que facilitar, né, gente? Porque para dificultar já tem o banco, já tem o marido, os meninos, né? A mulher, o cachorro, o periquito, o papagaio. Então a gente facilita a vida de todo mundo aqui, tá? A gente tem essa missão aí. E para quem não me conhece, tá, gente? Sou Tuane Farina. Na foto pareço mais alta, mas é isso, tá, gente? É o que temos para hoje, né? Sou formada em biomedicina já há algum tempo. Quando eu me formei não tinha a biomedicina estética, mas aí depois acabei indo fazer a pós em estética e cosmetologia, porque também não tinha a pós em biomedicina estética, não tinha nenhuma, na verdade. Então fui fazer em estética e cosmetologia, deu super certo, agradeço, porque como eu falei ontem, me deu uma super base até, né, para trabalhar, porque é importante. Hoje, infelizmente, a gente tem muito profissional aí, harmonizador, injetor, mas que não sabe da base. Né? Aí fica muito complicado, gente, porque o pessoal faz todo mundo a mesma coisa, ninguém tem um diferencial, né? E muitas vezes o resultado não fica como nós gostaríamos ou como deveria, né? Alcançar um objetivo bacana justamente por conta disso. A gente tem que saber a base para a gente conseguir fazer o quê? Uma construção, né? Chegar ali numa estética que realmente dê um resultado que seja muito eficaz e que até supere a expectativa do paciente, né? E com isso a gente sempre acaba ganhando, né? Com toda certeza. Para quem não sabe, também sou formada em medicina, né? Pessoa que estudou demais, né, gente? Vocês viram que por isso que a gente é assim, né? Acelerada. Tem algumas outras pós-graduações, fiz um mestrado e me enfiei num doutorado. Não sei porquê, mas eu me enfiei nesse doutorado. Mas nós vamos terminar, né? Inclusive, usando o ativo aqui da Octa, que eu vou fazer, né? Voltado para a parte de bioestimuladores. Então, vou fazer técnicas associadas. Só não posso falar o que é, porque é surpresa e porque ainda a plataforma Brasil não aprovou. Então, a gente não conta, né? Porque aí fica chato se não aprovar, né? A gente ainda não conta. Então, gente, quando a gente fala ali em mesoterapia, é uma das... para mim, a intradermoterapia, né, ou a mesoterapia, ela foi um grande início para mim na estética. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar, é muito mais tranquilo. É o quê? É um ativo, uma seringa, uma agulha, e a gente, né, já pode iniciar um trabalho, já pode começar os atendimentos. E ele foi o meu carro-chefe por quase 10 anos. Então, assim, eu tinha alguns equipamentos, nós não tínhamos os equipamentos, né, assim, tão de ponta como nós temos hoje. Era mais o quê? A carboxterapia, né, aquela dorzinha gostosa que o paciente odeia, e radiofrequência, alguns outros equipamentos, só que ainda era tudo muito caro.
Então, a intradermoterapia, eu segui com ela por muitos anos, e por isso que eu consegui estabelecer o quê? Vários protocolos. É o que eu falo, a necessidade faz a gente criar coisas, né, incríveis. Eu não tinha tanto dinheiro para investir em equipamentos, então o que eu fiz? A gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Então eu fiz uma limonada, uma caipirinha, um mousse, um bolo, eu fiz tudo, utilizando o quê? A intradermoterapia para trazer resultados em todas as áreas, né? Assim, relacionadas dentro da estética. Seja o uso dela com bioestimuladores, com toxina botulínica, com preenchimento, enfim. Eu passei a otimizar todos os protocolos utilizando o quê? A mesoterapia. Então eu trouxe esse procedimento para ser um aliado ao meu favor. Não somente usá-lo como um protocolo isolado. E aí com isso a gente tem o quê? Uma otimização nos nossos resultados em todos os protocolos estéticos, tá? Até aqueles mesmos que nós não utilizamos nenhum outro produto, nenhum bioestimulador, nenhum preenchimento, até mesmo com os equipamentos, tá? Conforme foi tendo, né, a entrada de equipamentos novos, né, extremamente potentes aí eu comecei também a utilizar, né, associar alguns equipamentos, mas também visando aquela questão, né, do lado financeiro. Eu também comecei a associar com outras coisas, como eletrocautério, microagulhamento, né, coisas que fossem o quê? Mais acessíveis. Então, associações inteligentes para a gente obter muitas vezes um resultado, por exemplo, de um equipamento aí de alta tecnologia, tá? Então a finalidade sempre foi essa. Então eu quis competir ali com um equipamento de alta tecnologia, trazendo um resultado muito bacana. E vocês vão ver, fiz até uma publicação de um artigo relacionando os bioestimuladores, tá, com os ativos da Octa e microagulhamento em tratamento de flacidez paciente pós-bariátrico tardio. Tá? Que o pós-bariátrico tardio, gente, é pior do que aquele pós-bariátrico que acabou de fazer, está perdendo peso e a gente consegue fazer uma manutenção de pele, né? A doutora Ana sabe bem o que eu estou falando, porque a gente faz os protocolos juntas também. E a gente sabe muito bem como é difícil trabalhar esse tipo de público, esse tipo de flacidez, tá? Então, vamos iniciar aqui a mesoterapia, a gente já sabe, né? Muita gente ainda utiliza, né? Ou quer fazer alguns protocolos aí meio estranhos, não seguindo a base da intradermoterapia, tá? Então, ela é um procedimento que foi criado pelo Dr. Pistor e, como ele sempre falou, poucas quantidades em várias regiões, tá? Por que isso, gente? A quantidade que consegue o quê? Ser metabolizada. Então, por isso que a gente segue alguns critérios no momento da aplicação. E sempre respeitando o quê? A via de administração, tá, gente? Porque via de administração, ela é muito importante. Para vocês terem uma noção, quando a empresa, o laboratório, especifica para vocês, olha, é uma via subcutânea intramuscular, intradérmica, isso significa o quê? Aquele ativo ele vai ter o pH, a osmolaridade, ele vai ter todo o mecanismo de ação dele apropriado para que ele seja metabolizado naquele tecido, ou seja, intradérmico, tecido na derme, o subcutâneo, o tecido adiposo, e o intramuscular, o tecido muscular. Então, por isso que é muito importante vocês seguirem essa regrinha. Por que a gente fala isso? Hoje a gente está tendo aí, né, uma enxurrada de monodoses sendo aplicadas. Observem se essas monodoses têm como via de administração a via correta, a indicação correta. Caso contrário, gente, ela é o quê? É um dermocosmético. Ela tem outra classificação na Anvisa, tá? Ela é para uso tópico. Ela não metaboliza em outro tipo de tecido quando aplicado em determinada quantidade. E é por isso que acaba tendo um número de intercorrências gigantes, né? Eu sei que tem muitos alunos aí que já acompanharam, já sabem como que isso pode acontecer. E acontece, gente. Ah, mas eu trabalho com ela, não aconteceu. Não acontece hoje, não acontece amanhã, uma hora acontece, tá? Eu mesmo sou prova viva disso. Eu tenho 2 necroses lindas e maravilhosas na minha pele. Estavam 2 buraquinhos em virtude de testes com esse tipo de equipamento, com esse tipo de produto, tá? Porque eu, quando vou desenvolver as coisas, gente, eu começo comigo, tá? Porque se for para dar alguma caca, que dê em mim e não no paciente. Aí depois eu pego as primas, as tias, né? Porque é parente, né, gente? Se der algum rolo, chega o Natal, tá todo mundo ressignificado, né? A gente faz as pazes. Então sempre peguem as primas, né? Para fazer uns testes. É ótimo, né? Comece com as primas fofoqueiras, as tias invejosas, depois a gente vai pros parentes que a gente tem mais carinho. Brincadeira, tá, gente? Mas é uma dica ótima. Então, tudo que a gente trabalha, que a gente vai desenvolver com mesoterapia, gente, seja
aplicação por agulhas, ou seja, por pressão, ou seja, caneta pressurizada, é sim um procedimento minimamente invasivo, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, eu quero morrer de catapora preta fulminante quando alguém fala que a pressurizada não é um procedimento minimamente invasivo. E ela é, gente. Conceito de invasivo. É tudo aquilo que vai passar o quê? Por um órgão. E aí, qual é o maior órgão que a gente tem no corpo? É a pele, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, não façam isso comigo. Eu não tenho mais idade para passar por essas fortes emoções, tá? E aí a gente traz aqui o quê? A intradermoterapia como um recurso para todos o quê? Os protocolos relacionados com a harmonização facial, corporal e também como manutenção desses procedimentos. Então a gente consegue trazer também uma abordagem o quê? De manutenção, ou seja, faço, por exemplo, um preenchimento facial, eu consigo otimizar com pré ou pós-tratamento, como a gente viu no Octalipse ontem? A gente consegue, fazendo o quê? Mantendo esse lábio mais hidratado. Quando a gente mantém esse lábio mais hidratado, a gente mantém o quê? O produto, o preenchimento por mais tempo no lábio desse paciente. Porque o preenchimento à base de ácido hialurônico tem o quê? Ação higroscópica, ou seja, a pele vai precisar de água, vai tirar da onde tem. Tira da onde? Do seu preenchimento. Olha que maravilha. Aí o paciente fala, o preenchimento em mim não durou tanto. Por quê? Justamente por conta disso. Às vezes é uma paciente que não se hidrata bem, não toma água, e o corpo pede. Nós somos compostos, gente, a nossa maior, né, em grande maioria, por água. Então, o nosso organismo, ele vai fazer o quê? Se você não toma água, ele começa o quê? A reter. E aí, se aparece alguma coisa que tem água, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar, tá? Então, sempre pensem na parte fisiológica mesmo, e como o produto vai atuar dentro desse mecanismo de ação, tá? E a intradermo, como eu falei para vocês, ela pode ser usada tanto com as vias de administração intramuscular, né? Quando a gente fala em harmonização, no geral a gente usa mais o quê? A intradérmica ou a subcutânea. Para fazer determinados tipos de associações, né, com o emagrecimento, eu mostrei ontem na palestra da semaglutida, a gente usa também muitos ativos o quê? De aplicações intramusculares e até algumas subcutâneas que fazem manutenção mais a nível celular, ou então até mesmo para como por exemplo, a coenzima Q10, que também reduz níveis de açúcar, que é super importante, principalmente quando a gente fala do quê? Flacidez, né? A gente não pode esquecer da questão do quê? Da quelação, né? Quelação não, gente, desculpa. Da questão que esqueci o nome agora, glicação. A gente não pode esquecer da glicação. Se a gente consome muito açúcar, a gente vai ter o quê? Um déficit ali nas fibras de colágeno e elastina, porque elas vão fazer o quê? Esse açúcar vai colar nessas fibras, vai causar um endurecimento, elas ficam fragilizadas, quebram, perde aquela conformação que mantém a nossa pele o quê? Sem linhas de expressão, sem rugas, tá? Então, basicamente, explicando de uma forma mais lúdica, seria isso. Então, a gente tem esses ativos, sim, que conseguem trazer esse tipo de manutenção para a pele e que ele pode ser usado, como ele é um ativo, né, um super antioxidante, a gente pode usar ele, vamos assim dizer, sempre, tá? Iniciar o protocolo com o paciente com esse tipo de... Aí o pessoal me lasca, né? Aí não dá, gente. A gente vai gritar no final, tá? A gente vai bagunçar a palestra de todo mundo no final também. Eu sou dessas, sou vingativa, tá? Então, o que acontece? A gente começando com essa abordagem, tá? Entrando com antioxidantes, já com o paciente, você está promovendo até um certo quê? Detox. Oi, linda! Ó, minha gêmea, Tuane. É Tuane também. Faltou um H, mas é minha gêmea. Tem 2 N's, Y, uma loucura. Então, o que acontece, gente? Usando esse tipo de coisa, vocês vão estar otimizando não só protocolos de harmonização, mas todos os outros protocolos individuais, como, por exemplo, para celulite, para gordura localizada, tá? A gente acaba fazendo um ajuste que em terreno biológico, ajustando até mesmo o estresse oxidativo ali do seu paciente. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, quando a gente vai utilizar nos protocolos faciais, por exemplo, olha só, a gente consegue tratar todas essas disfunções e desde o quê? Da etapa inicial do processo. A gente fala que é como se fosse fazer o quê? Um pré-tratamento para receber essa harmonização, tá? Então, quando eu vou, por exemplo, trabalhar, eu sou apaixonada por fios de sustentação de poliodioxanona, tá, gente? Eu acho que, assim, de todos os procedimentos minimamente invasivos, o fio, ele foi sensacional, porque ele traz pra gente, de fato, um efeito lifting imediato que nenhum aparelho traz. Tá? Nenhum aparelho traz. Você fazendo ele de forma assertiva, a gente tem um resultado já de forma imediata e que ele se prolonga.
Eu tenho paciente já há 2 anos que mantém o reposicionamento da face. Mas também por que eu ajudo, né? A gente consegue manter esse reposicionamento, porque eu dou suporte com o quê? Com alguns ativos. Não só os ativos, como eu falei para vocês, de aplicação intradérmica, mas também esses ativos de aplicação intramuscular. Tá? Porque eu vou manter o corpo dela, né? Quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos acidificado é o sangue dessa pessoa, a gente sabe que o quê? A qualidade da pele dela, né, de todo o organismo dela, vai ser muito melhor. Então, essa é a finalidade quando eu uso determinados tipos de ativo, principalmente os mais antioxidantes, como o PQQ e coenzima Q10, ácido alfa-lipoico também, tá? Para fazer manutenção de todos os tipos de tratamento, inclusive esses, né, que eu estava falando para vocês, do fio em específico. Então, eu começo tratando essa pele de uma maneira o quê? Já inicial. Se eu vejo que a paciente está com um estresse oxidativo alto, como que a gente verifica isso? Quando a paciente é mais colaborativa, tá, gente? Os exames que a gente pede para ela fazer são super importantes, tá? Não precisa fazer uma bateria de exames, mas alguns exames de sangue mesmo, a gente já consegue detectar alguns índices nela que são importantes para a gente iniciar qualquer tratamento. Por quê? Para oferecer o melhor resultado possível. Então, se ela está com o cortisol dela lá em cima, ela vai ter um resultado? Ela vai ter uma resposta? Ela não vai ter uma resposta satisfatória. A gente precisa o quê? Trazer ela, né, o corpo dela para o máximo do quê? De uma normalidade, deixar ela pelo menos com os índices, né, glicêmicos também melhores, tá? Eu, quando comecei meu processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu fui cuidar foi do quê? Meu índice glicêmico, eu estava, gente, ficando pré-diabética. Eu engordei 23 quilos. Então, estava pré-diabética. A minha pressão era sempre alta. O meu cortisol, então, batia até na ponta do cabelo, né? Do dedinho, mindinho do pé até o último fio de cabelo. Justamente o quê? Não me ajudava, não me auxiliava até no meu processo de emagrecimento com a questão do quê? Da flacidez, tá? Eu sei que eu tô flácida, mas era para eu estar muito pior. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, o que eu começo fazendo? Você pode iniciar esse protocolo como se fosse um detox mesmo, trazendo o paciente o quê? Para uma homeostase, né? Ou seja, o corpo dela menos açúcar, menos cortisol, verificar também os níveis hormonais. Paciente com testosterona lá embaixo, mulheres, né? Atenção, testosterona muito baixa, você não vai ter o quê? Uma boa resposta no tratamento para flacidez, tá? No pós-bariátrico ainda é um perigo, porque nada responde. Uma, porque ele já não tem absorção de vitaminas, e se essa questão hormonal dele estiver bagunçada, e bagunça, piorou, tá, gente? E ó, paciente pós-bariátrico, gente, peguem essa dica. É um tratamento sensacional. Tá? Por quê? Porque nós temos hoje um aumento considerável desse tipo de procedimento. Tá? É uma crescente. Então, sempre observem as tendências do mercado. E a tendência de atendimento, né, de tratamentos para pacientes pós-bariátricos é uma grande tendência. Tá? A doutora Ana Paula está aqui, não me deixa mentir. Isso vai ter um aumento muito grande. Então, é o que eu falo, né? Eu aproveito sempre para dar dicas. Quando eu dou workshop, eu aproveito para dar essas dicas. Porque muitas vezes a gente faz o mais do mesmo, né? E observem quais são as tendências do mercado, porque a gente consegue tratar, gente, no diferencial. Você se destaca nesse tipo de diferencial. Então, quando a gente começa a ver determinadas, né, tendências acontecendo, como, por exemplo, o aumento aí de pacientes fazendo tratamento, né, para sobrepeso, por exemplo, então a gente começa o quê? Se você começar a criar um foco voltado para isso, você consegue com certeza montar protocolos específicos. Você vai ter uma clientela que é muito fiel e diferenciada, tá? E a questão mesmo, gente, do emagrecimento. A obesidade é uma coisa que só está numa crescente. Infelizmente, a gente não chegou nem no platô e nem numa situação decrescente. A obesidade ela ainda está numa crescente. Então, os tratamentos todos que envolvem perda de peso, né, até mesmo controle do peso e a manutenção da flacidez, elas vão ser sempre essenciais, além de ajustar o quê? O corpo, né, desse paciente, o ajuste do terreno biológico e também do estresse oxidativo. Então, é uma dica muito boa, tá, para vocês seguirem aí. Então, gente, começa os tratamentos o quê? Primeiro, visualizo, né, são pacientes que eu estou vendo que ele não está tendo resposta. Às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 sessões do paciente. Gente, ele não responder nada não é normal. Não existe, seu metabolismo é lento. Não, alguma coisa está acontecendo. Algum ajuste você tem que fazer para que você volte. Não existe isso, tá, gente? De metabolismo lento. Não, alguma coisa está acontecendo.
Então, o que eu faço? Tento fazer esse ajuste e depois eu já inicio o quê? Uns pré-tratamentos. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com tudo que envolva bioestimulador, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, os fios de polijoxanona, eu inicio o quê? Com as mesclas de ativo, por exemplo, os skin boosters, tá? Para quê? Eu dou recurso para essa pele. Eu vou melhorar o quê? Matriz extracelular. Eu vou dar reorganização das fibras de colágeno e elastina, tá? E outra, eu vou deixar esse tecido mais bem hidratado. Já é comprovado, tá, gente, com base em artigos científicos, que uma pele que está mais bem hidratada, o bioestimulador performa muito melhor. Você tem um resultado potencializado em mais de 10 vezes, se essa pele está hidratada. Por isso que muitas vezes o profissional faz, ele vende só uma hidroxiapatita. Só que aquele paciente, ele precisa antes o quê? Fazer esse ajuste. Então ele não vai ter aquela resposta, poxa, hidroxiapatita não presta, eu vou para ácido polilático. Não, você pode ir para ácido polilático, você pode fazer a dança da chuva, você pode fazer o que você quiser. Não vai funcionar. Por quê? Você tem que fazer esse ajuste no paciente, tá? Então a gente inicia dessa forma para todos os tipos de protocolo, inclusive, gente, para melasma, tá? Tem que entender que a pele, o melasma, a gente vai provocar o quê? Uma agressão. Quanto mais nutrida, mais bem, né, mantida, quanto a gente tiver uma manutenção boa dessa pele, até o tratamento de melasma, mesmo que seja com um pino, ele vai responder muito melhor. E você vai ter o quê? Uma questão de uma homogeneicidade muito melhor do que da pele, né? Quando a gente fala em clareamento, em hiperpigmentações de uma forma geral, tá? Então, sempre pensem nisso, tá? Em tratamentos que vocês vão usar, o que vocês podem associar para performar melhor no outro produto que vocês vão utilizar. Então, no caso de todos os bioestimuladores, eu faço o quê? Eu vou dar uma intensa hidratação para essa pele. Eu vou usar esses ativos. A Octa já tem essas mesclas prontas, que ela já vem com ai meu Deus, já vem com esses vários ativos, né, que são o quê? Ácido hialurônico, que vai promover ali uma intensa hidratação. O próprio GAG, que é glicosaminoglicano, vai ali promover, além de hidratação, retenção dessa hidratação. Que mais importante do que hidratar, gente, é o quê? Reter essa hidratação, para que você mantenha o quê? Uma situação do quê? De uma pele hidratada por mais tempo, por um período longo, tá? Que é justamente o trabalho do quê? Dos skin boosters. É dar um boom de hidratação e que você mantenha isso, né, por um prazo cada vez mais longo. E não esquecendo também da manutenção, porque não é simplesmente fazer um procedimento estético e depois deixar o paciente o quê? Sem manutenção da pele. Não vai resolver nada, tá, gente? Então, depois, por exemplo, faço uma harmonização com preenchimento, faço lá uns pontos ali, né? MD Codes, qualquer coisinha, amassando o rosto, faço projeções, mantenho essa paciente pelo menos por 4 semanas em protocolo de hidratação. Para quê? Para o corpo dela não pegar, absorver exatamente direto esse preenchimento e aí ela ter o quê? Ao invés dela ter uma durabilidade ali, a gente sabe que tem preenchimentos hoje com a tecnologia que ficam ali por mais de 18 meses, né? 12 meses, 18 meses, mas se você está com uma situação de hidratação lá embaixo, ele não vai performar da mesma forma. Então, por isso que eu mantenho esse pós-tratamento, tá? É uma coisa que vocês já podem vender até combinado, tá? Isso vai agregar demais para o paciente de vocês, porque eles estão vendo que, além do tratamento em si, vocês estão cuidando do quê? Da manutenção dele, tá? E isso, gente, não tem preço. Além do que manter o paciente ali sempre na tua clínica, é maravilhoso, é sensacional, tá? Eu tenho muito profissional que fala para mim, eu não gosto de tratamento de toxina botulínica, porque eu vejo o paciente 2 vezes por ano. Eu falo, porque você está fazendo errado, né? Falei, tá fazendo errado. Porque se você fizer, o paciente não precisa só da toxina. Quem me dera essa toxina fizesse, né? Tudo, que a gente tem paciente que acha que vai fazer toxina, ela vai sair parecendo, né? Nossa, a Jennifer Aniston, vai sair linda da clínica. Você fala, não, gente, sacanagem isso mesmo. Nós vamos bater palma da cabeça. Então, o que acontece? Pensem sempre como vocês podem utilizar isso para otimizar. Façam análise do rosto do paciente. Eu sempre falo, gente, coloca a cara de todo mundo na luz de Wood, porque o que o paciente não está enxergando, na hora que você mostra para ele na luz de Wood, você fala, ó, tá bagunçadinho, né? Tá desidratada, tá bem manchadinha, né? Porque eu falo por mim, gente, eu sou muito manchada, vocês não têm noção. Só que como eu já não me exponho tanto ao sol, eu mantenho um controle. Só que elas estão lá, eu sou toda sardenta, só que elas estão lá. Como que eu enxergo? Na luz de Wood.
Me coloca na luz de Wood, nossa, ó, o olho até treme. É vergonha alheia. Só que eu faço o quê? Foi com isso que eu passei a tomar vergonha na cara e usar o quê? Protetor solar. Simples assim, gente. Porque eu era muito sem vergonha, não fazia nada. Eu ficava no sol torrando, tá? E hoje, um dia a conta chega. Tá? Então, essa manutenção a gente começa desde cedo. Então, sempre utilizem o quê? Os tratamentos para fazer justamente isso. No corporal, gente, é a mesma coisa, tá? Façam esse tipo de manutenção quando vocês vão trabalhar o paciente. Por quê? Quando você trabalha, por exemplo, vou fazer um procedimento de harmonização de glúteo. Porra, bumbum, gente, é paixão nacional. A gente vende muito isso, principalmente até fora do país. Eu tenho amigas minhas que têm clínica, que vem gente de fora fazer tratamento com elas, que falam que não existe tratamento igual tem aqui no Brasil. Nós somos diferenciados, tá? Então, tratamento, por exemplo, para bumbum, vou usar um bioestimulador para deixar ele o quê? Geralmente correção de depressão trocantérica, tá? Que a gente vai perdendo, vai ficando com aquele bumbum mais redondinho. Gente, tratem antes o quê? A celulite desse paciente. A gente sabe que o bioestimulador em si, quando a gente fala, né, de hidroxiapatita e o mesmo polilático, eles tratam a celulite também. Mas dá vamos assim dizer, uma rapidez nesse tratamento. Trabalhe com as mesclas voltadas, a gente tem a mescla amarela, sensacional. Trabalhem com ela voltado para isso, tá? Paciente que tem celulite, também a gente tem que pensar no quê? Retenção de líquido. Apliquem ativos que vão tratar essa retenção. Tá? Ativos que tem. Não estou falando só da furosemida, a orta também tem furosemida, mas eu estou falando de alguns ativos, por exemplo, como pentoxifilina, buflomedil. Eles são ativos venotróficos, eles vão fazer o quê? Vão ajudar a tirar essa retenção, tá? Então ele é sensacional. Então trabalhem isso para que você tenha o quê? Uma melhora no aspecto global, tanto a microcirculação periférica desse paciente, que é necessário, quanto também o quê? A parte da retenção. É importante a gente tratar isso. Não só celulite, assim como gordura localizada, que muitas vezes a gente esquece de fazer esse tipo de tratamento. Tá? A gente se preocupa só em ativos lipolíticos e esquece que a gente tem esses outros ativos venotrópicos para fazer esse tipo de manutenção. Tá? Então, eu faço primeiro esse tratamento. Olha, vamos iniciar com esse protocolo e depois a gente vai passar para o quê? Protocolos de novo, o quê? Hidratação. Tá? Lembra que eu falei? Todo bioestimulador vai performar melhor se eu tiver com a pele bem hidratada. Faz skin booster nessa pele antes de receber o protocolo. Gente, é sensacional. Vocês vão ter uma resposta muito mais rápida, tá? E o paciente, ele vai ver também aquela resposta. Geralmente, o bioestimulador, a gente fala aí uma espera de 40 a 60 dias para que a gente tenha uma resposta efetiva. Quando você faz um tratamento antes, ele vê a resposta antes também, tá? E isso não tem preço, porque o paciente, qual é a maior desconfiança do paciente? Eu vou pagar para essa mulher, ela vai fazer o tratamento, se eu não ver o resultado. Então é isso, tá? O paciente, ele é visual, ele é extremamente visual. Então é aí que a gente tem que pegar o paciente, tá? Então, sempre que a gente usa esses ativos, tá? Para harmonização, por exemplo, rejuvenescimento, a gente consegue fazer as associações quando a gente fala o quê? Para promover um preparo de pele, hidratação, ação o quê? Antioxidante, tá? Também fatores de crescimento, melhora da matriz extracelular. Isso tudo os skin boosters já tem, já vem na formulação. A gente não precisa nem pegar ativos separados para isso, tá? Então, olha só, promove o quê? Tanto a melhora da performance dos bioestimuladores, quanto também, gente, dos fios, dos preenchimentos, tá? Você aumenta o quê? Durabilidade desses procedimentos. Quando a gente fala em associações com equipamentos, a gente tem uma melhora de performance, por exemplo, no HIFU, no ultrassom microfocado. Tá? A gente pode usar para fazer manutenção pré e pós, inclusive pós-imediato. Tá? Então, um equipamento mais barato, vamos falar aí, por exemplo, um jato de plasma, um eletrocautério, a gente também consegue utilizar. Tá? Não é só o microagulhamento, porque esse tipo de procedimento, eles já vão abrir os canais também, ele vai ter uma ação que a gente permite o quê? Fazer permeação ali imediata como um drug delivery. Então aproveitem isso, né? A gente não precisa utilizar somente equipamentos muito caros, que a gente sabe que às vezes a alocação não fica tão viável, né? Então a gente consegue utilizar. E olha só, quando a gente fala em rejuvenescimento, nessa paciente foi feito, sabe só o que, gente? É uma sessão isso daqui. É subcisão com ativos hidratantes. Subcisão é aquilo que a gente pega a agulhinha 30G, tá? Coloca na pele do paciente, faz o quê? Uma estimulação.
A gente vai estimular, a gente provoca uma ferida controlada, tá? Um descolamento da pele. A gente fazendo isso, você vai forçar a sua pele a formar o quê? Uma nova matriz, né, de colágeno e elastina. Por quê? Ela se sentiu agredida. Vamos melhorar essa sustentação. Vamos conferir ali o tecido, né, a recuperação dele, fazendo com que ele promova o quê? Uma melhora tanto na aparência das linhas quanto também na viscoelasticidade, tá? Então, olha só, uma sessão, a gente percebe que uma paciente, ela foi fumante 40 anos. Então, a gente percebe que, olha só, com uma sessão você tem a pele bem mais o quê? Uma aparência bem mais clara, tá vendo? Você traz o quê? Luminosidade. Você traz a melhora do vício, melhora do tônus. Também, olha só, diminuição bem evidente das linhas, tá? Gente, subincisão. O pessoal inventa tanta moda. E se vocês sabem o básico, lembra que eu falei? A base é tudo. Você provocou um estímulo na pele. Qualquer estímulo vai fazer com que você produza colágeno. É o princípio do microagulhamento. Oi? Subcisão só com agulha, 30G. Agulhinha 30G. Para ela não sofrer tanto, eu dei uma camada de anestésico nela. Dermomax, tá? Que é em creme dermatológico, porque ele tem uma absorção mais rápida, mais efetiva também, tá? Eu usei ativos hidratantes nela, quer ver? Eu acho que eu coloquei Skin Booster Film. Opa! Ácido hialurônico, colágeno, silício, vitamina C. Vitamina C vai conferir o quê? Essa ajuda o quê? No clareamento da pele, vai trazer vício, a luminosidade. O ácido hialurônico, uma intensa hidratação, tá? O colágeno, ele vai dar o quê? Aquele suporte bacana para a pele. O silício, gente, ele é um coringa sensacional. Inclusive, a aplicação de silício intramuscular, meu amor, é vida, tá? Porque eu fazia, antes de ter o silício intramuscular, eu fazia muita aplicação eu fazia a utilização do silício em forma de silício quelato, tá? 200 mg em cápsulas. Isso faz uma manutenção da pele sensacional. E uma outra coisa que as pessoas não sabem, dependendo da utilização do silício, ele tem um potencial para fazer lipólise, então ação lipolítica superior à cafeína. E muita gente não sabe disso, tá? Então ele é um ótimo regenerador tecidual, tá? Ele também confere hidratação. E você, aplicado ali de forma intradérmica, ele também vai fazer ativação de fibroblastos. Então, ele é um coringa excelente, porque em cada nível, em cada camada, cada tecido, ele vai ter uma atuação diferente. E ele vai ser ali utilizado, ele pode ser utilizado em praticamente todos os protocolos estéticos que vocês têm, tá? Então, olha só, para olheiras, a gente faz uma associação... Sim. Prazo de reposição. Ó, depende muito de como está a pele da pessoa. O que eu faço, tá? Para a gente saber quantas sessões você vai utilizar do ativo. Eu coloco o paciente que... Oi, Paulinha, tudo bom? Tudo bom com a senhora? Paulinha, gente, outra professora top da gente. Tá? Então, eu coloco todo o paciente aqui na luz de Wood. Porque a luz de Wood, quanto mais azul escuro tiver a pele do paciente, mais o que? Desidratado ele está. Então, e com mais manchas também, porque você vê tudo, né? A luz de Wood aparece vários parâmetros. Então, o que acontece? Eu vou fazendo análise assim, eu vendo aproximadamente 2 a 4 sessões. E aí eu vou fazendo esse acompanhamento via luz de Wood, tá? E não precisa ser aquela luz de Wood cara, tá, gente? Aquele Dermavil, que a gente sabe que é um equipamento caro. A Stack vende, não tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá, gente? Isso, exatamente, eles vendem uma luz de Wood, que ela é mais barata, que você coloca o rosto ali, e ela é extremamente funcional. Tem a mesma resposta, tá? Inclusive, eu falo com segurança, gente, porque a luz de Wood, ela é um equipamento que você usa, inclusive, para pesquisa, tá? Ele é um equipamento validado para pesquisa, então, ele é extremamente eficaz. Então, eu vou fazendo as sessões, aplicações semanais, e vou colocando o paciente na luz de Wood. Conforme ela vai tendo uma resposta dessa hidratação, eu vou espaçando. Aí eu vou fazendo a cada 15 dias, a cada 20, a cada 30, tá? Mas o paciente tem que me ajudar também. Eu falo, me ajuda para eu te ajudar. Por quê? Se ele estiver mantendo uma boa hidratação, se ele tiver uma alimentação mais regular, ele vai me ajudar muito mais, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma resposta. Então, a mudança também dos hábitos alimentares... Gente, o hábito alimentar, ele é responsável por 70% praticamente de toda a resposta do nosso corpo, tá? Seja ela com finalidade estética ou não. Aquele ditado que fala, a gente é o que a gente come, é muito real, tá? Nós somos o que comemos. Então, assim,
Quanto mais a ingestão de líquido, gente, quanto de água a gente precisa tomar, tá? Uma regrinha mais ou menos básica, 35 ml por cada quilo peso. Tá? 50 ml por cada quilo peso para pacientes que fazem atividade física. Mas não atividade física que nem eu, sem vergonha. Eu vou na academia uma vez por mês. Né? Então eu tomo meus 35 ml. Eu sou ótima, gente. O pessoal de academia me adora. Porque eu pago e não vou. Eu sou dessas. Toda errada. Né? Mas assim, para pacientes que realmente fazem academia, o ideal é até 50 ml. Mas ficando nesse 35 ml já está uma proporção muito bacana. Tá? Por quê? Porque é uma questão individual. A gente fala, no geral, 2 litros de água, mas isso, na verdade, não corresponde exatamente. A gente, às vezes, precisa de um pouco mais. Porque essa água vai ajudar a gente a fazer uma manutenção, até mesmo para a gente se livrar do quê? Da retenção. Tá? Então, a água, gente, ela é sensacional. Tá? Quando eu falo esses 35 ml e tudo mais, lógico, conta também, por exemplo, ingestão de frutas que a gente faz, né? Enfim. Mas, no geral, a gente tenta chegar ali com água mesmo, tá? Então, a associação aqui para olheiras, tá? É a mesma coisa, o mesmo princípio. Eu vou avaliando também, gente, com o Jude. Não é toda olheira, gente, que você preenche com ácido hialurônico, tá? A gente tem uma ideia muito errada, que preenchimento, olheira é só preenchimento. Não. Todo paciente que ele tem sinusite, rinite, tá? Vocês podem perguntar isso, inclusive, gente, para qualquer, depois, médico otorrino, tá? O que eu estou falando. Pacientes que sofrem sinusite, rinite ou alguma questão alérgica, tem pacientes que são extremamente alérgicos, não funciona a aplicação com ácido hialurônico. Por quê? Você tem uma grande probabilidade de dar uma bolsa para esse paciente no lugar da correção das olheiras, tá? Por quê? Porque ele já tem essa tendência do quê? De formar o ácido hialurônico, ele vai puxar a água. Se você confere esse produto na região, ele vai fazer o quê? Vai puxar mais água ainda. Então, ao invés de você resolve o problema dando outro para o paciente. Porque, lógico, a correção, o clareamento ocorre, mas em compensação ele ganha uma bolsa. O paciente vai ficar meio chateado, né? Então, o que eu faço? Olha, já vai no otorrino, o problema é dele, né? Eu tirei o meu, né? Mas, assim, se a gente já sabe disso, a gente já procura não fazer. Uma solução é o quê? Ou alguma aplicação... Ó, o pessoal está enfraquecendo, mas você acha que nem hoje. É fazer o quê? Correção via skin boosters, tá? Que ajudam bastante. Como eles têm uma concentração muito baixa de ácido hialurônico, perfeito, não vai ter aquele potencial do preenchimento, do preenchedor mesmo, né? Que já vai ter ali seus 20 miligramas, no mínimo 15 miligramas, que vai ter um potencial mesmo, né? De retenção de água, e aí você consegue ter uma ação também próxima. Mas a gente também consegue fazer tanto o preparo da pele, tá? Assim como aliviar o quê? Essa questão do clareamento. Então, paciente para preenchimento com ácido hialurônico é quem tem calha. É o paciente que tem aquela parte mesmo que forma uma calha. E muitas vezes, gente, ó, fica a dica, tá? Eu adoro dar dica, né, gente? Mas fica a dica, muitas vezes o paciente não precisa preencher a olheira. Muitas vezes o que falta para ele é essa parte aqui, ó, pré-maxilar, tá? Volume pré-maxilar, que a gente vai perdendo ao longo dos anos. Quando você preenche essa porção aqui, a olheira dele some, você tira a sombra. Então, ó, fica a dica. Aí, olha só, gente, para correção de olheiras, ativo. Pequenas pápulas, só. E você vai fazendo uma manutenção, tá? Manutenção pode ser o quê? Ó, paciente extremamente alérgica. Não dá para fazer. Já fiz, tá, gente? Já tentei fazer um skin booster de baixa reticulação. Não deu certo. Por quê? Ela ficou com bolsa pequena, mas ficou. Tá? Então, eu faço a manutenção de que forma? Fazendo a aplicação do produto que não vai conferir o quê? Aumento ali de volume. Não tem aquela ação do ácido hialurônico do preenchimento ou do skin booster. Então, faço essa correção, olha só, com mesclas clareadoras para promover o quê? A melhora da pigmentação. Inicio fazendo muitas vezes, até 2 vezes por semana, tá? Pacientes que trabalham, por exemplo, enfermeira, que puxa 12/36 noturno, eu inicio 2 vezes por semana, não tem como fazer menos, tá? 2 vezes por semana, depois eu entro com o quê? Espaçando 1 vez por semana, 1 vez a cada 10 dias, 1 vez a cada 15, 1 vez a cada 1 mês, e assim eu mantenho o quê? Essa correção ali o máximo que puder, tá? Então, sempre avalio o paciente. É fumante, tá? Paciente, geralmente, de origem árabe, eles têm, né, essa olheira bem marcada, mais escura.
mesma coisa, gente. Entrem com esse tipo de manutenção. Nem sempre é preenchimento com ácido hialurônico, tá bom? Então, sempre fiquem atentos nisso. É mais uma correção que na pigmentação e muitas vezes melhora ali da oxigenação. Posso associar também com o quê? Ozonioterapia, posso associar com carboxiterapia, também dá super certo. Aplicar no mesmo dia. Aplico primeiro a carbox, primeiro ozônio, finalizo terminando, né, fazendo as aplicações intradérmicas, pequenas papulazinhas na região aqui da olheira. Eu uso, tá, gente, como um parâmetro, sabe que a gente sente aqui, ó, o reborde da órbita, tá vendo? Eu aplico, ó, como se fosse aqui, ó, um dedinho abaixo. Então, eu venho aqui, ó, aplicando, massageio, ele vai para toda a região, você não corre risco nenhum, né, de aprofundar, às vezes, a agulha, causar algum outro inconveniente ali para o seu paciente, tá? Então, sempre lembra, ó, tá aqui, ó, reborde da órbita, joga 1 centímetrozinho para baixo, é onde vocês fazem a aplicação com total segurança, tá? Quando a gente fala intradérmica, né, das aplicações intradérmicas. Também pode ser feita a aplicação com a cânula, porque a cânula não vai correr o risco de pegar um vasinho. O que acontece, tá, gente? Vascularização da região ocular enorme. Então, se pegar um vasinho, aconteceu. Da parte da harmonização corporal, tá? A gente tem ali, ó, a papada. Papada, gente, é uma briga, porque muitas vezes a pessoa quer fazer correção de papada tratando com mescla lipolítica. E a gente tem que aprender a avaliar a papada, porque a gente pode ter uma papada só de gordura, uma papada flácida ou uma papada de flacidez com gordura, tá? E como que a gente avalia isso? A gente consegue fazer o que a gente chama de pinch test, tá? É teste que cirurgião plástico usa para fazer quando ele quer conferir o quê? Quanto que ele precisa tirar de pele, ou se aquela paciente precisa de um recurso mesmo cirúrgico, ou se ainda com alguns recursos minimamente invasivos ele consegue fazer correções na pele, tá? Então, o pinch test, ele se baseia no quê? Tá? Para papada. Você vai pegar seu dedo indicador, coloca aqui, ó, no lóbulo da orelha, vai dar um dedinho de distância, 1 centímetro de distância, e aí você vai puxar a pele, tá? Paciente, ó, olhando pro horizonte, olhando reto, você vai puxar com os 2 dedos, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, venho aqui, segura, puxo. Você percebe que a minha papada, ó, ela é uma papada flácida, mas ela tem gordura? Onde ela tem gordura? Aqui, ó. E aí, quando eu pego, eu sinto que ela tá durinha, ela ainda tem um pouco de gordura. Então, ó, dá distância e puxa. A minha pele... Ai, obrigada. A Bruna vai pro céu de elevador. Obrigada, Bruna. E com open bar ainda, viu? Só de bebida boa. Então, olha só. Puxou, aí vocês identificam. Tá vendo, ó? É uma papada, ela pode ser... Obrigada, Bru. Ela vai pro céu. Palmas para a Bruna. Vamos bater palma agora para fazer barulho. Palmas para a Bruna. Adoro. Obrigada, Bruna. A ideia era atrapalhar, mas aí acabou. Não interessa, a gente atrapalha os outros, a gente faz de novo. Daqui a pouco a gente vai gritar mais. Eu sou dessas, tá? Então, o que acontece? Vocês perceberam que a avaliação da papada a gente faz dessa forma. Por quê? Muitas vezes eu tenho profissionais que falam assim, nossa, eu faço tanta aplicação para papada, eu não tenho resultado. Eu falo, o que você está aplicando? Ah, eu estou aplicando ativo lipolítico. Eu falo, como que é essa papada? Você vai ver, é uma papada o quê? Flácida. Está resolvendo o problema do paciente? Não. Então, muitas vezes, que nem para o meu caso, o que eu faria, tá? Aplicaria nessa região para gordura localizada e depois, de forma subcutânea, de forma intradérmica, aplicaria em toda essa região, tá? Em toda, né, região submentoniana. Para quê? Para eu conseguir fazendo o quê? Suporte, dando suporte para o tecido, melhorando a flacidez. Exatamente dessa forma. Se eu vou fazer, por exemplo, um fio de sustentação, eu vou fazer manutenção com o quê? Com mescla para flacidez, tá? E a Opta tem mesclas aí para flacidez, não só os skin boosters, mas mesclas para flacidez de acordo até mesmo com a idade, né? Tem um 30 mais, 40 mais. Eu já uso logo uns, tem um 100 mais, não tem ainda, mas elas vão fazer para mim, que eu tenho pressa. Eu sou aquele paciente horroroso, gente. Eu aplico ontem para fazer o efeito já na madrugada, sabe? Então não posso falar muito dos meus pacientes não, porque eu sou igual, tá? Mas isso, gente, ajuda vocês a definirem, olha só, definirem a papada, tá? Como que eu faço a correção? Muitas vezes eu tenho que fazer das 2 formas, tá? Ou aplicar só para gordura, ou só para flacidez, ou para gordura e flacidez, que é o meu caso, gordura com flacidez, tá? E aí vocês conseguem um resultado muito mais bacana. Tem uma flacidez muito grande, já que primeiro eu começo e depois eu faço. Sim, eu começo sempre. Sim. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes eu faço aplicações para flacidez, a flacidez é tão grande que às vezes a gente não consegue perceber quando tem um pouquinho de gordura.
E aí, como eu faço, quando eu começo a fazer, eu começo fazendo essas aplicações, depois eu faço a aplicação lipolítica, e aí depois eu ainda entro com o bioestimulador, tá? E se eu estiver fazendo o bioestimulador, não tem problema eu seguir fazendo manutenção com as mesclas, porque o bioestimulador a gente faz a cada 30 dias, tá? E aí a gente vai seguindo de manutenção semanal com as mesclas, tá? Mas o bioestimulador também é uma excelente opção, tá? É sensacional. Faz a manutenção antes, pelo menos umas 2, 3 sessões antes, para melhorar a hidratação da região, tá? Melhorar ali a matriz. E aí você faz o bioestimulador, só que você segue na semana fazendo. Porque aí você vai ter o quê? Um resultado muito melhor e a pele também responde mais rápido, tá? Então é sensacional, tá? Olha só, mescla para papada, a gente tem essa daqui da Octa com é um nome em inglês, tá, gente? Mas é um deoxicólico, cafeína e silício, tá? Silício ele também vai conferir aqui uma ação, o quê? De reparação da pele também. Então, é uma grande sacada a mescla ter silício, porque lembra que eu falei para vocês, dependendo de onde ele está na pele, ele vai promover tanto a ação lipolítica também como a ação de reparação tecidual, tá? E ativação de fibroblastos. Ele é sensacional, tá? Ele tem ação lipolítica e a gente tem o quê? Essa mescla para gordura e para fazer manutenção de flacidez, a gente pode escolher desde os skin boosters até as específicas para flacidez e também hoje com a hidroxiapatita, tá? A diferença, gente, da hidroxiapatita para o ácido polilático, se você quer um resultado às vezes um pouquinho mais assim, eu vou dizer um pouquinho até mais rápido, a hidroxiapatita, por ela ter ela é um pouquinho mais agressiva, a questão da inflamação dele, ele tem um processo inflamatório um pouquinho mais agressiva, é que ela acaba te dando uma resposta ali um pouquinho mais rápida também, tá? E a hidroxi, dependendo da concentração, ela também vai acabar tendo um efeito de restaurador de volume um pouquinho mais rápido do que o próprio polilático. Então a gente também tem essa diferençazinha aí, tá? Para definição abdominal também, gente, que é outra coisa que o pessoal super pede bastante, tá? A gente consegue fazer as associações tanto para reparo de pele, porque ainda também tem muita gente que confunde. Ah, eu tô com uma gordurinha, uma coisinha pequenininha aqui. Não é gordura, gente, é flacidez, tá? Então, aprender a fazer esse diferencial. Tá com dúvida se é gordura ou flacidez? Pega a pele da pessoa, puxa ela para cima. Se quando você só puxar, você perceber que a pele acompanha e o tecido fica lisinho, com certeza é o quê? Aquilo ali é uma flacidez. Uma outra coisa que pode ser também, gente, postura, tá? Porque tem gente que vive, tá sempre assim. Corrige a postura. Quando você corrige a postura, a barriga acaba corrigindo junto. Então tem muita pessoa que eu falo assim, olha, seu problema é postural. E a gente também consegue fazer correções, gente, tá? Porque a gente, conforme dentista, por exemplo, ele fica trabalhando, se ele é destro ou se ele é canhoto, ele trabalha muito de um lado só. Muitas vezes ele acaba tendo mais acúmulo de gordura de um lado só. Além da escoliose ou da lordose, ele acaba tendo um acúmulo de gordura mais de um lado. E a gente consegue, com a intradentterapia, o quê? Fazer uma correção ali. A gente concentra as aplicações mais do lado que ele está concentrando mais a gordura. Então, a gente também consegue fazer esse ajuste, tá? Então, sempre, tá vendo? A gente faz manutenção, preparo, sempre nessas pequenas observações, que são super importantes e muitas vezes a gente não aplica na clínica, tá? Que é uma pena. Muitas vezes a gente não aplica. Então, olha só, para a definição, tá vendo? Já é um paciente, definição, gente, já tem que pegar um paciente que esteja em ritmo de treino, que ele já perdeu o que ele tinha que perder, agora ele quer o quê? Fazer definição, tá? Então, ele começa com as aplicações, essa foto foi cedida pela doutora Sara Petroni, tá? Ela não pôde estar aqui hoje, mas acho que ela ainda vai aparecer na feira. E ela tem muito paciente voltado para esse público de harmonização corporal com finalidade de definição. Então, olha só, aplicações do OctaShape. Para quê? Para definição. E olha o resultado, como ela vai alcançando. Ela fez o protocolo completo, tá? É um paciente que ele é dedicado, mas ele é meio safadinho. Ele toma aquela cervejinha, às vezes, no final de semana, senão ele teria alcançado esse resultado bem mais rápido. Só não alcançou porque tem um empecilho do chopp aí. Mas, tirando isso, gente, e ó, vou falar, um chopp no final de semana, gente, te azedam, nossa senhora, acaba com o teu protocolo inteiro, tá? Não existe o dia do lixo enquanto a gente não atinge o objetivo, tá? E a gente sabe bem como é. Então, olha só, a OctaShape, tá? É uma mescla que vai atuar na definição não só do abdômen masculino, porque são mais homens que pedem, mas do feminino também. Porque abdômen feminino, a gente tem um pouquinho mais de trabalho para fazer definição, por quê? Porque a gente tem que primeiro tratar
o quê? Uma possível flacidez, que é o que acontece muito. Por isso que muita mulher, às vezes, não consegue definir. Você fala, nossa, ela é magra, ela malha pra caramba. O que acontece? Acontece que ela tem uma flacidez ali que tem que ser corrigida, tá? Para depois entrar com esse tipo de protocolo. Então, ele tem ali as aplicações intramusculares baseadas em L-carnitina e cafeína. A L-carnitina vai ajudar o quê? A ter aquele gasto, né, que ele precisa, né, tirar aquela gordurinha que está ali, né, aquela pochetezinha, para fazer o quê? Ela trabalhar e não estar mais ali, vai usar isso como energia. Aplicações subcutâneas, a gente tem o desoxicolato, a lipomic HMB, tripeptídeo, gente, tripeptídeo, ele também tem uma ação sensacional, tá? Porque ele funciona como um modulador. Dependendo de onde ele estiver no tecido também, ele vai ter ação do quê? De estímulo de síntese de colágeno ou então de lipólise, tá? Então ele é um ativo também como se fosse um modulador, ele é um ativo super inteligente. E o saque, que também vai ter essa ação. Tudo voltado o quê? Para definição, para a gente conseguir o quê? Dar aquela impressão dos gominhos, sabe? Da barriga trabalhada. Existe alguma restrição para Então, todas os ativos, a gente sempre tem algumas restrições, tá? Então, assim, no geral aqui, para esses ativos, a gente não tem muita restrição. A gente tem restrições maiores nos pacientes hipertensos. Quando a gente fala, às vezes nem a cafeína é uma restrição importante, porque eu falo para todo mundo, falo, gente, a concentração de cafeína que tem numa mescla de um ativo, né? Estou falando um ativo da forma geral, às vezes é muito menor do que uma xícara de café, e as pessoas não têm essa noção, tá? Mas seria uma questão mais individual, pegar cada ativo e verificar se tem algum efeito adverso. Eu tenho, nessa plataforma que eu falei para vocês, gente, eu tenho um e-book gratuito com mais ou menos, tem quase 70 ativos e que eu coloco para que serve o ativo, qual a possível contraindicação e possível efeito colateral, tá? Tá lá disponibilizado, é gratuito, gente, não paga nada. Ela já tem, tá vendo? Temos uma testemunha aqui que nós temos esse e-book e ajuda pra caramba, né? É uma mão na roda, eu preciso atualizar, tô safada, mas eu vou atualizar aquele e-book. Eu tô preguiçosa, mas eu vou atualizar. A gente tem também, olha aqui, associação para correção, lembra que eu falei? Tanto da celulite quanto depressão trocantérica. A gente se baseia mais no quê? Preparo, hidratação, tá? Também se precisar, entra com um ativo o quê? Para celulite, vai melhorar a microcirculação, diminuição do tecido adiposo, tá? E a gente tem, olha só, mescla amarela, tá? Olha só, uma sessão, gente, isso é de um dia para o outro. Ela já tinha começado com atividade, tá? Ela era veterinária do meu filho. Ela já tinha começado com a atividade, ela já era magra, mas ela falava, poxa, Tônia, eu tenho uma celulitezinha aqui que me incomoda. Falei, bom, então vamos fazer uma coisa? Falei, vamos começar a aplicar? Ela não botava fé, ela não acreditava, porque ela já tinha feito intradermo em outro lugar, e ela falou assim, não, eu não quero fazer porque isso não funciona, quero fazer equipamento. Falei, dá uma chance. Uma sessão, ela bateu foto da casa dela no dia seguinte porque ela não acreditou. Ela falou, meu, tô em choque. Fiz a aplicação, eu peço pra pessoa, né, eu falo, olha, contrai o bombom, eu faço as aplicações tanto dentro dos furinhos, como também uma aplicação mais global. Eu uso os 10 ml e também faço fora. Uma distância de 2, 3 dedinhos ali, para a gente ter o quê? Vamos assim dizer, tentar deixar o tecido, né, uma correção de tecido mais homogêneo. E olha só, gente, com uma sessão, isso aqui é uma aplicação, ela já teve essa resposta, tá? Então, você imagina, ó, Octapump, tá? Que ela tem ação, ela tem os compostos também da mescla amarela, só que hoje ela está melhorada, gente. Esse protocolo, ele já vem com os ativos para fazer o quê? Firmeza, porque a gente tem sim aquela paciente que tem aquela paciente que está mais durinha, tem a paciente que já tem, né, um pouquinho mais de flacidez, e a gente também consegue associar hoje o quê? A hidroxiapatita de cálcio, para ela ter também o quê? Aquele bumbum com mais definição, mais redondinho, corrigindo tanto essas depressões quanto também essa questão dos furinhos ali da celulite, que a gente também pode aplicar. A aplicação da hidroxiapatita nos furinhos da celulite, eu faço a aplicação a 90 graus, tá? 90 graus eu aplico 0,2 ml. Para quê? Para correção de tecido, tá? Corrige aquela depressão, tá? E é bem seguro, tá, gente? A gente tem também, ó, agora chegou o momento. Agora chegou o momento. Vou ter que gritar, gente. Olha isso. Que microfone é esse, gente? Pós-bariátrico. Paciente pós-bariátrico tardio, gente. É um paciente que, assim, pensa que o paciente que já está com aquela flacidez muito tempo. Então, a gente tentar corrigir, muitas vezes ele acha que é só cirúrgico. E, às vezes, a gente consegue corrigir. Agora, uma observação. Se ele tem muita sobra de pele,
Aí, gente, já em alguns casos é cirurgia, tá? Caso contrário, a gente consegue fazer uma correção, a gente consegue deixar o tecido definido de volta. Então, o que eu fiz? Numa mesma sessão, eu fiz tanto o reparo ali, a preparação da pele, quanto a aplicação, tá? Então, esse protocolo, olha só, gente, a diferença. Essa foto não tá tão bonita. No artigo científico, ela tá certinha. A gente fez braço, abdômen e interno de coxa, tá? Então, no artigo tá completinho. Mas o braço dela, olha essa correção. Essa foto tem acho que 40 dias depois, 30 ou 40 dias depois, tá? Com uma sessão. Microagulhamento, tá? Eu usei a mescla sugerida, olha só. Da Octa, microagulhamento, tá? Com esses ativos. Fiz um microagulhamento, drug delivery ali no dia, tá? Logo na sequência, eu já fiz o quê? Botãozinho anestésico e a hidroxiapatita de cálcio, tá? Pode finalizar, gente, com algum ativo tópico mesmo, que tenha finalidade mais para firmeza, tá? Tem várias empresas que trabalham nesse sentido. Você faz no mesmo dia? No mesmo dia. Isso, exatamente. Aí, o microagulhamento eu faço com esses ativos. Logo na sequência, eu já faço o botãozinho anestésico e a hidroxiapatita em toda aquela região, tá? Finalizo com um ativo tópico, que tem ação mais hidratante e também de firmeza, né, para a pele. E aí ela vai fazer o quê? Em casa, como manutenção, ela vai passando esse ativo firmante, tá? Gente, é sensacional. Resultado depois de 30 dias, tá? Vocês já alcançam esse resultado. A Bruna tá olhando para mim assim já. Tô atrasada, né, Bruna? Pode falar. Hã? Olha. Conseguiu. 10 ml. Da hidroxi, essa hidroxi da Octa, dá para você fazer uma caixinha dessa, você consegue fazer os 2 braços, tá? Porque ela vem com uma quantidade, ela vem para 10 ml, faz 5 e 5, então você consegue trabalhar. Se a região é muito grande, aí você precisa, né, de mais umas 2 caixinhas. Agora, gente, cuidado em fazer muitas quantidades, porque quanto mais processo inflamatório tiver, mais perigoso fica para a pessoa. Aí tem muita gente que fala assim, mas dá um corticoide, uma prednisolona. Gente, eu quero morrer, porque você corta o processo. Se a área for grande, pode dividir em 2 sessões? Pode dividir em 2 sessões. Eu faço isso para não judiar muito do paciente. Exatamente. E às vezes, assim, tem alguns pacientes que falam assim, eu não quero fazer os 2 braços no mesmo dia. Eu faço um braço num dia, 15 dias depois, ou na próxima semana eu faço outro braço. Assim como o bumbum. O bumbum eu não gosto de fazer todo no mesmo dia, tá? Eu faço, porque assim, às vezes o bumbum, tá, a região em si fica até com febre. Se a gente sente, ela fica até febril. E fica dolorido. Se a gente falar que não, é mentira. Então, o que eu faço? Eu faço a aplicação num bumbum, para ela, pelo menos, quando for sentar, ela apoia com outro bumbum. Ela dobra a perna e apoia com o outro. Aí, na outra semana, eu faço no outro. Sou boazinha, gente. Tá? Eu sou legal. No fundo, eu sou legal. E, às vezes, a paciente desesperada fala assim, eu quero fazer no mesmo dia. Eu falo, não, vamos fazer assim que vai ser melhor? Ela fala, olha, graças a Deus, eu fiz uma banda da bunda e depois eu fiz a outra, porque senão eu não ia aguentar. E ela não aguenta mesmo, tá? Abdômen, geralmente, eu faço no mesmo dia, né? Mas, assim, no bumbum ou até posterior de coxa, eu gosto de fazer em dias diferentes, para ela não sofrer muito. E também porque a região é muito grande, tá? Para não dar um processo inflamatório que possa sair do controle, porque a pessoa pode ter febre mesmo sistêmica, tá, gente? Então, a gente tem que fazer tudo sempre para manter um controle, tá? Isso. Aí, no total, ela fica em 10 ml. Eu estudo tudo. Eu tenho as ampolinhas, gente, eu faço os protocolos. Inclusive, já falei aqui para as meninas, meu doutorado, que eu faço o doutorado na Argentina, eu vou usar o ativo da Octa, tá? É um protocolo que eu vou usar o ativo deles. E uma coisa, gente, também que foi do tema do INCAS, tá? Desse ano, que muita gente não sabia, tá? Vocês podem associar a luz intensa pulsada, tá? Usada para rejuvenescimento. Não vou lembrar qual é a faixa de onda, tá, gente? Porque lembra que eu sou ruim para equipamento. Eu tenho que ler. Aí eu lendo, eu sei tudo, né? Eu tenho o meu pop, que aí eu vou ler aí para não errar. Você faz no comprimento ali de onda para a flacidez e na sequência já aplica a hidroxiapatita. Sensacional. Seria o protocolo do Haifu. Aplica o Haifu, na sequência já pode fazer também a hidroxiapatita, tá? E aí assim com a luz intensa pulsada com a finalidade de rejuvenescimento, tá?
resultados também sensacionais. E a luz intensa pulsada ela é um pouco mais acessível, né, do que o microfocado. Negócio de hidroxapatita, existe muita a questão de porcentagem, Isso, ele já vem, 10, 30, na verdade, assim, ó, para bioestimulação, eu falo que tem que ser acima de 10%. Abaixo disso, ela já cai muito. Ela faz uma hidratação. Agora, para bioestimulação, pelo menos ali uns 10%. Tá? Então, às vezes, você vai ver que o frasco vem em 15%, mas como ele vai ser ainda diluído com as outras ampolas, ele acaba ficando em 10%, que aí já está sensacional para fazer a bioestimulação. Porque quanto mais concentrada está a hidroxiapatita, mais preenchimento ela vai fazer na região. Tá? 15%. Isso, 15% também está tranquilo, tá? E lembra, gente, também que a hidroxiapatita é um ótimo tratamento para dorso da mão, tá? Então, fazer uma luz intensa pulsada no dorso da mão e uma hidroxiapatita na sequência, ó, é sucesso. E a manutenção com as mesclas para hidratação, tá? Dá um resultado sensacional. Então, gente, olha só, para também, né, vocês ficarem sabendo, ó, as associações possíveis. Luz intensa pulsada, também radiofrequência, ultrassom microfocado, deixa eu ver se coloquei mais algum aqui, ó, microagulhamento, tá? Tem também o eletrocautério, que também é possível, tá? Então, todas essas mesclas vocês podem usar a associação. Com radiofrequência, como ela tem um aumento muito grande de temperatura, aguarda só um pouquinho, período, né? Só para restabelecer a temperatura na pele, porque a gente não pode esquecer que os ativos, eles também são termossensíveis. Eles podem o quê? Eles têm que trabalhar numa faixa de pH e temperatura já apropriadas. Então, esperem só a pele normalizar e já apliquem no mesmo dia. O resultado também é sensacional. Eu uso muito esse protocolo em colo e seio, tá? Porque, assim, gente, aplicar alguns procedimentos em colo e seio judia. Então, a gente tenta deixar o mais, vamos assim dizer, suportável possível para o paciente. Eu tenho o laser que vai de baixa potência, no caso tem a luz pulsada. Sim, pode ser luz pulsada. A baixa frequência também, tá, gente? Muita gente subestima o laser de baixa frequência. Ele é sensacional. O vermelho, o infravermelho, cada um vai atuar numa camada de pele. Eles têm uma ação de ativação de fibroblastos ali incrível. Eu uso muito, sabe para quê? Intercorrência. Intercorrência sensacional, principalmente quando eu preciso fazer reparo tecidual. E a gente acaba esquecendo de usar associado aos ativos, que vocês também podem usar com associação aos ativos. Tá? Colocar um LED após uma mescla clareadora é sucesso, tá, gente? Então, olha, você vê, um equipamento que é extremamente versátil, vocês utilizam ele tanto para harmonização quanto para solucionar alguma complicação, alguma intercorrência, e que é um protocolo, é base, né? É um dos procedimentos de base e dá um super resultado. Tá? Eu adoro, eu amo, sou apaixonada. Eu tenho um laser de baixa potência, gente. Eu uso ele para tudo, inclusive terapia para dor. Eu também uso o laser de baixa potência, em ponto gatilho para dor. Ele é sensacional. É um equipamento que eu falo que todo mundo deveria ter. É um laser de baixa potência, tá? Eu sou apaixonada, tá? Coloquei aqui, gente, só para vocês saberem algumas referências da Octa, tá? Porque eu sempre falo que eu não trabalho com qualquer tipo de laboratório. Eu sou chata, quem me conhece sabe que eu sou extremamente chata com esse tipo de coisa. Estética não é só beleza, estética é saúde. A gente tem que sempre colocar isso no alto. A gente não pode esquecer jamais disso. Então, isso daqui, gente, confere o quê? Confiabilidade, tá? Todas essas certificações aqui, gente, para um laboratório conseguir não é fácil. Já trabalhei com controle de qualidade. O Reblas é um inferno na Terra. Tá? Eles são chatos demais, eu sei, eu trabalhei com isso. Eu tenho até um ranço, hashtag ranço do Reblas, mas eles estão certos, tá, gente? E esses daqui são os meus contatos, tá, gente? Chamem esse número aqui, ó, no WhatsApp, fala, quero fazer parte da área do aluno, tá, gente? Eu vou colocar vocês mandam o nome e o e-mail, eu adiciono vocês nessa área do aluno. Vai ter essa palestra aqui disponibilizada, vai ter o arquivo dessa palestra disponibilizado para vocês lá, se vocês quiserem baixar, tá? Porque às vezes eu sei que bate foto quando vai ver e fala, nossa, a foto ficou horrível, eu não consigo ler. Eu sou assim, às vezes eu bato a foto na pressa e ela não fica boa. Vai ter o arquivo disponibilizado, vai ter todo esse workshop aqui disponibilizado para vocês. Se tiverem dúvidas também, qualquer coisa, a gente está à disposição aí sempre para ajudar todo mundo. Quem é meu aluno aí já sabe que eu não largo a mão de ninguém. Eu sou dessas, não solto a mão de ninguém. Agradecer também a presença de vocês, o convite aqui do Octalab, né? O carinho e a confiança. E espero que vocês tenham gostado. Agora vamos fazer barulho para incomodar os outros? Ó, pessoal, olha.
Agora a gente fez barulho, eu amei. O pessoal todo olhou. A gente olhou, a gente causou. A gente causou. Gente, obrigada. Obrigada, gente. Agora a Bruninha vai dar um recado, gente. Não vou embora. A Bruna vai pro céu, não esqueçam. Rezem por ela, porque ela, olha, gente, essa baixinha aqui, ela vai, nesse congresso ela vai sumir, vai emagrecer mais uns 20 quilos. Gente, eu tentando pra ir pra academia pra chegar aos 59 quilos. Nem precisava, era só trabalhar na Octa. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Avisar que agora a gente vai ter mais uma palestra às 4h30, tá? De um parceiro nosso, a Hidromed. Então, ionipose, mesoterapia associados com emagrecimento seguro, rápido e eficaz, tá bom? Se vocês quiserem permanecer só ficarem sentados, a gente tem café ali no bar e eu convido todos também que a gente vai ter um happy hour no final, a partir das 6, então todos são bem-vindos de volta.